a Bíblia no livro, na carta, na epístola de Tiago, capítulo 1. Nós estamos falando que respostas adequadas às provas que a gente passa, que a vida real confronta o cristianismo, indicam uma fé madura e aprovada. Bom, esse livro, essa carta, você tem percebido durante as semanas que se passaram, que ela está falando de provações, né? E que essas provações são providenciais de Deus para que promova crescimento na nossa vida, tá? Então, a resposta que a gente dá a essas provações são reveladoras de como anda a nossa fé, tá? Como anda o crescimento espiritual na nossa vida, tá? Como anda o processo de maturidade na nossa vida, né? Que é tão importante para a vida do cristão, né? Então a gente passa ano após anos, né, vivendo uma vida mergulhada num contexto de preocupações, né? O nosso Brasil tem passado por momentos preocupantes em várias instâncias, de várias ordens, né? Não só política, econômica, moral, ética, enfim. Em todas as instâncias se observa problemas de caráter, problemas éticos, problemas esses que têm servido de pano de fundo para a vida da igreja, que muitas vezes influencia a própria vida da igreja. Então a forma que as pessoas levam a vida hoje influenciam também a vida da igreja. Bom, a TV te ensina, te discipula, né? O rádio te discipula, a mídia te discipula. Mais do que tudo isso, hoje em dia a internet te discipula, te ensina, te molda, né? O Facebook te traz verdades que parecem absolutas, né? Que você acaba acreditando dia após dia, né? Uma delas, por exemplo, é que as pessoas são tão boas e bonitas quanto parecem lá, né? As pessoas são tão assertivas quanto parecem lá. As fotos são as melhores quando não são corrigidas pelo Photoshop ou quanto o aplicativo do celular, né? Os momentos são os mais felizes, né? Os amigos são os mais bonitos e os mais legais, né? O que inspira a vida de pessoas geralmente são coisas muito boas, né? Ninguém posta assim, estou mal hoje, estou... Bom, tem alguns que fazem isso. Mas de forma geral, a gente não observa tantas coisas depreciativas, né? Geralmente são coisas que fazem com que aquela pessoa seja melhor vista pelos seus amigos de internet, né? Que não são tão amigos assim também, né? Bom, a gente se lembra do aniversário do outro quando o Facebook nos relembra, né? A gente relembra de momentos marcantes quando aparece ali na sua timeline, olha, relembre as coisas boas que você viveu esse ano, né? Olha quantos anos de amizade você fez com o fulano. Aí você fala, puxa, eu nem lembrava do fulano mais, né? Está lá 4 anos que você é amigo do fulano de tal. Você nem lembrava que você tinha um amigo na cidade tal ou no lugar tal, né? O cara te adicionou um dia porque te encontrou em algum lugar, e, enfim, alguém te apresentou, enfim. E aí você acaba achando que as relações que estão ali são profundas quanto parecem, mas não são. Bom, a gente vive essa história, né? Esse momento, né, da tecnologia que nos traz essas falsas impressões, essas ilusões, né? E em meio a tudo isso, a igreja, claro, ela é influenciada, né? E quando eu digo a igreja é influenciada, porque individualmente você é influenciado. Então você traz essas relações superficiais para o ambiente da igreja também. Talvez por isso no começo eu disse para você conversar um pouquinho com a pessoa do lado, né? Porque a gente entra e sai desse ambiente que a gente chama de igreja, né? E a gente mal se relaciona com as pessoas, né? E veja que a gente é uma igreja de tamanho reduzido, né? Imagina essas igrejas de médio e grande porte, como que funcionam essas relações, né? Como elas são fugazes, como elas são vazias, como elas são distantes, né?
como elas são distantes. Então, em meio a tudo isso, nós temos o desafio de responder às tentações, ou melhor dizendo, às provações da vida, sendo maduro na fé. Agora, como a gente pode responder de uma forma madura se nós vivemos num ambiente onde as pessoas não têm maturidade, né? Por uma série de motivos. E é claro que a gente não está falando dessa maturidade que o mundo dá, que os cabelinhos brancos dão, ou a ausência deles, né? A gente está falando de uma maturidade que vem da própria Escritura. É disso que Tiago está falando. Ele está falando de uma maturidade que vem através da vivência e do conhecimento da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de me dar essa maturidade, de me dar esse conteúdo para que eu responda às questões da vida de uma forma firme, convicta e que demonstre crescimento na minha vida, né? Bom, então só é possível que isso aconteça se eu conhecer então a palavra de Deus. Tá? Interessante, porque essa mesma palavra é usada em Provérbios, né? Dizendo que o temor do Senhor, ao Senhor, é o princípio da sabedoria, né? O que rege a sabedoria é temer a Deus. E parece que não por acaso, eu disse isso semana passada, não por acaso Tiago parece que é uma carta semelhante, né, a Provérbios, nesse sentido de que é uma carta que Tiago não se preocupa em trazer um conteúdo conciso, uma informação bem em sua completude da carta, uma informação por inteiro, né? Ele está trazendo informações que parece que tem a ver com ensinamentos que ele já trouxe em outros momentos, ou coisas que ele aprendeu. Então ele vai trazendo informações saltadas que têm a ver com o seu contexto de uma modo geral, mas que ele não tem essa preocupação. Parece que Provérbios também traz essa ideia, né, de trazer informações curtas, ideias curtas, mas não menos profundas para a vida da pessoa que segue a Deus. Então ele está falando de uma fé e de uma perseverança que é resposta ou é consequência na vida de uma pessoa que passa pelas provações e é aprovado nas provações. Então no começo do capítulo, que a gente já viu isso em outros dias, diz assim que você deve passar com muita alegria o momento em que você estiver passando por várias provações. Porque sendo aprovado, ou seja, passando bem por essas provações, isso vai gerar perseverança e fé na tua vida. Automaticamente você vai alcançar uma maturidade. E a gente provocou semana passada, que ser maduro na fé está intrinsecamente ligado a passar por problemas, passar por lutas. Então talvez um dia você pergunte assim, ou você peça para Deus: poxa Deus, produza em mim perseverança. Como é que Ele vai produzir perseverança na tua vida? Colocando provações. Deus, aumenta a minha fé. Como que Ele vai aumentar a fé em você? Passando você por provações. E ali você tem a chance, a oportunidade de ser aprovado e, sendo assim, se tornar mais maduro. Então, como que na vida cristã você atinge uma maturidade espiritual? Passando por provações. Tiago está falando disso, né? Bom, então, a pessoa ela não é madura por alcançar cargos na igreja? Ela não é madura pelo tanto de tempo que ela tem na igreja? Ela não é madura pela quantidade de informações que ela adquire a respeito da Bíblia? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende como que ela vai trabalhar isso, aplicar na sua própria vida, né? Como que as provações serão
se as provações serão eliciadoras na vida dela, se essas provações serão molas propulsoras, né, que vão te jogar um pouquinho mais para frente, né? Hoje de manhã a gente falou sobre uma escada, né? Que a vida cristã, você está lá embaixo na escada. Então você tem um caminho a seguir rumo à maturidade. Se você ficar ali embaixo no primeiro degrau, você não vai atingir um nível maior de maturidade. Você vai ter que passar por esse processo de provações, de lutas na sua vida. A vida do cristão é assim. A proposta do evangelho é essa. É você passar por lutas, por dificuldades. Tá? Aquelas dificuldades que vão te colocar em situações terrivelmente medonhas. Bom, você está falando de uma pessoa que passou por isso, Tiago, né? Tiago passou por isso. Você viu semana passada que ele se converteu, mesmo sendo irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, ele se converteu após a ressurreição só. Sendo assim, ele se converteu num período de extrema perseguição. Tá? Foi morto, foi martirizado. Tá? Porque ele decidiu seguir a um Cristo que ele conheceu depois da ressurreição, seu próprio irmão. Depois de ter vivido tantos anos, dezenas de anos com Jesus, ele se converteu só depois que ele constatou a ressurreição de Jesus, naquele período, né? Então ele sabia o que era passar por provações, sabia o que era passar por dificuldades. Então ele fala: esteja contente, porque essas coisas trazem maturidade para você. Semana passada a gente falou que a pessoa que precisa dessa maturidade, que ela peça para Deus. Se você precisa e você não tem essa sabedoria, peça para Deus, porque Deus dá sem reservas, porque é isso que Ele quer, que você conheça a sabedoria que vai te trazer bagagem para tomar decisões maduras em meio às provações, para que você se torne mais maduro. Faz sentido isso, né? Se você ler aí o começo do teu capítulo, até o versículo 6, 7, 8, você vai perceber ele falando sobre isso. Mas ele fala para que você não duvide, para que você não seja aquela pessoa que tem a mente dividida, né? Para que você haja com fé, faça isso sem vacilar, que você não seja levado como a onda do mar, que o vento leva e forma como quer, empurrando para qualquer um dos lados, né? Não seja instável, seja firme, né? E hoje a gente vai ver dos versículos 9 até o 11. Até o 12, né? Do 9 até o 12. Então vamos ler. Vamos ver o que Tiago fala na sequência aqui do que a gente tem visto. Ele diz assim no versículo 9: o irmão que é pobre financeiramente, socialmente, tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor pede o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Até aí hoje, tá? Bom, esse texto ele está fazendo um paralelo, né, entre duas coisas extremas, no caso a situação do pobre financeira e o do rico, e a literatura judaica ela tem o costume de fazer isso algumas vezes, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente sobre isso.
Mas a literatura judaica, ela tem costume de fazer isso. Se você olhar para os livros no Antigo Testamento, alguns livros fazem isso. Mesmo no Novo Testamento, você vai ver livros que foram escritos para judeus fazendo isso. E Tiago também usa dessa característica por causa de alguns irmãos cristãos judeus também ali no meio da igreja, tá bom? Essa carta é uma carta circular, a gente já falou sobre isso, ou seja, uma carta, uma epístola geral, é aquela carta que era enviada para todos os crentes daquela região, ou todos os crentes do mundo antigo, né? Era uma carta que ia passando em outras igrejas, em outros lugares, em outros grupos de cristãos, não tinha um destinatário específico. Bom, resumindo esse contexto aí, eu quero que você pense nessa frase aqui, ó, que o crente, ele é encorajado a se ver na perspectiva de Deus, ok? Então, depois dele falar das provações, falar dos benefícios das provações, o que as provações geram na nossa vida, ele diz, olha, você que tem dificuldade, com essa sabedoria, com o conhecimento que gera isso, peça a Deus que Ele vai dar para você. E na sequência, ele nos encoraja a olhar para nós mesmos, mas não na nossa perspectiva, na perspectiva de Deus. É por isso que ele usa o rico e o pobre, para dizer assim, olha, você que tem uma dificuldade financeira, não olhe para você com desprezo, porque você não tem essa condição, mas olhe para o que realmente importa, olhe para quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer com você. E você que é rico e que tem poder financeiro e que tem uma condição financeira boa em meio a uma sociedade, não se baseie nisso para achar que você tem poder para passar por esses momentos de dificuldades. Não acha que em meio à arrogância da sua condição financeira, isso que vai dar sustento para você, que vai dar base para você vencer os problemas da vida, lutar com as dificuldades da vida. Não se orgulhe disso, pelo contrário, tente olhar para você e ter uma visão equilibrada de quem você é de verdade. Seja que extremo você pertence, a que extremo você pertence da sociedade, seja a que extremo você pertence de respeito numa sociedade ou num grupo, ou de posição financeira, enfim. Qual extremo que você está? Olhe para você de uma forma adequada, de uma forma madura, de uma forma que você coloca Deus no centro da situação, que você coloca Deus dentro da perspectiva principal da sua vida, né? Então, que você seja encorajado hoje a se ver dentro da perspectiva de Deus. Então, olhe para você da forma que Deus quer que você olhe. Crie perspectivas sobre você que Deus quer que você crie. Não se ache o poderoso o suficiente com o conhecimento, com o tempo de cristianismo que você tem, com a condição financeira, com o emprego, com o estudo, com a estrutura familiar, enfim, com o bem que você tem. Não olhe para você a partir dessas coisas que são próprias dessa vida. E por outro lado, aquele que tem dificuldades, que está desempregado, ou que não tem condição financeira, que está precisando estudar mais, ou trabalhar mais, ou enfim, né? Não olhe também, não se baseie, não crie perspectivas acerca do que pode acontecer na tua vida. E também não menospreze o trabalho de Deus na tua vida por conta dessa situação, né? Perceba que nesse contexto, até a situação financeira de você, ou que você vive, melhor dizendo, pode ser um motivo de provação, né? Ué, não foi isso que Paulo falou? Quando ele disse que podia todas as coisas naquele que o fortalecia? Qual era o contexto ali? Que ele aprendeu a viver passando necessidades financeiras, inclusive, tendo dificuldade do que comer, né?
e também tendo fartura. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, ele diz. Por isso ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é um olhar na perspectiva de Deus? É claro que é. É claro que é você olhar para você mesmo na perspectiva de Deus. Então, como diz aquela música antiga, né? Eu não olho as circunstâncias, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não depende do momento que eu estou vivendo. E as tribulações e os problemas não são motivos para me amedrontar, são motivos para me alegrar, porque elas vão gerar coisas boas na minha vida. Tá? Às vezes, ser financeiramente bem colocado numa sociedade é um problema para a vida de um crente. A Bíblia não fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Tá? A Bíblia não fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá? A Bíblia não fala que aquele que busca riquezas encontra embaraços para a sua vida. Tá? Olha quanta coisa a Bíblia fala sobre dinheiro. Bom, a gente tem uma parábola do jovem rico, né? O jovem rico se aproxima de Deus e fala: não, eu dou o dízimo, né? Eu ajudo os pobres, eu faço não sei o que, faço todas as coisas, observo a lei, tarará e tarará. O que me falta? Ele falou assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. O que aconteceu naquele momento? Ele saiu triste daquele lugar, porque o texto diz que ele tinha muitas posses. Tá? Então biblicamente, ouça isso, há biblicamente uma incompatibilidade entre a busca por riquezas e uma vida cristã saudável. Agora, o que é uma busca por riqueza? É se tornar um Silvio Santos da vida? Talvez não. Talvez no seu caso seja trabalhar um dia a mais na semana, negligenciar a sua família em prol de um dinheiro a mais para pagar um carro melhor ou para comer num restaurante melhor. Talvez a sua busca desenfreada por dinheiro pode ser assim. Talvez um cara que tenha 3 carros importados na garagem não seja tão avarento quanto você que tem uma bicicleta, né? Talvez um cara que use terno Armani, né? Estou elucubrando porque sempre existe a possibilidade, né? Para a gente pensar também. Talvez um cara que só ande de terno Armani seja menos arrogante do que você compra, você que compra roupa, sei lá, na loja que você compra aí. Né? Sabe aquela história de comer rapadura e arrotar caviar? Né? Tem muito crente que vive assim, né? Então, colocou as prioridades no lugar errado. Então, talvez as riquezas tenham te atrapalhado na vida cristã, porque ela é um Deus para você. A Bíblia fala que aquele que quer ser rico, ele é idólatra. A pessoa que ama o dinheiro, ela é idólatra. E ela se perde em seus próprios desejos e se tornar cada vez mais, querer cada vez mais. Ela é insatisfeita em relação a Deus, porque ela não se contenta jamais com o que tem, ela está querendo sempre mais e mais e mais. Né? Então ele está falando aqui para que a gente tenha uma perspectiva ideal sobre quem nós somos. Por outro lado, uma pessoa que é pobre, que não tem muitos recursos, ela vive reclamando de Deus. Né? Ela pode viver com inveja de outras pessoas que têm. Né? Então, simplicidade social não quer dizer automaticamente que essa pessoa é humilde, né? Emocionalmente ou socialmente, né? Ou moralmente. Não necessariamente. Às vezes uma pessoa é pobre e ela vive morrendo de inveja das outras pessoas. Não faz nada para mudar a vida, né? Mas vive ali acomodada e vive com inveja de outras pessoas. Tá?
E por causa disso, ela se torna aquela falsa humildade, né? Aquela pessoa, olha como eu sou pobre, né? Como eu sou frágil, como eu sou desprovida, olha como eu tenho pena, olha minhas olheiras, olha, né? Olha como eu sou pobrezinha, olha como eu sou desprovida, tenham pena, me ajudem, por favor, né? E isso não quer dizer que essa pessoa é humilde. Pelo contrário, Deus está trabalhando na vida dela também, pode ser através disso, e ela não consegue se enxergar na perspectiva de Deus, né? Então o texto está falando muito sobre isso aqui, e eu quero te encorajar a se ver na perspectiva de Deus. Semanas passadas a gente pensou que tudo isso tem a ver com o propósito das provações de Deus, né? Então ele fala para a gente ter uma atitude correta, fala também que a gente precisa ter um apelo adequado, que tem a ver com os versículos anteriores, e fala agora também que a gente precisa ter uma abordagem adequada, certo? Então a gente precisa se ver de uma forma correta. Depois a gente vai falar sobre a expectativa adequada e também da inferência inadequada, tá bom? Mas se ver na perspectiva de Deus é entender que a humanidade é pobre em suas incessantes buscas, tá? Então, se enxergar na perspectiva de Deus é entender uma pobreza que é presente na humanidade, porque a humanidade busca as coisas pobres em relação ao reino de Deus, que são todas aquelas coisas que são próprias dessa vida, que têm o interesse para essa vida, que tem duração já pré-determinada. Já ouviu falar daquele termo obsolescência, né? De que todas as coisas são criadas para ter um fim em determinado tempo, certo? Então você compra lá o celular da marca tal e você tem que atualizá-lo constantemente, né? Você tem que atualizar o sistema operacional, e aquilo vai carregando o teu celular, que daqui a uns 3, 4 anos, ele está tão lento que você tem que comprar uma outra, de uma marca tal aí, que eu não gosto mais, já gostei, não gosto mais, né? Você tem que comprar um outro, porque ele já está travando, já está bloqueando. Você viu que o meu tablet aqui, eu já não estou usando por causa disso, né? Que ele já está travando, já está bloqueando, eu não consigo, ele fica... Você quer passar as folhas aqui da mensagem, ele fica travando. Então esse é um problema, e eles já criam pensando nessa obsolescência, para que daqui a 3, 4 anos a máquina é boa, o equipamento é bom, se você conserva, ele vai durar muito tempo. Então eles já fazem com um tempo previsto para que você tenha que comprar outro. Assim são as buscas incessantes da humanidade. A humanidade busca por coisas, por situações que são, ou melhor dizendo, que já têm uma data de validade, né? São todas essas que a gente já conversou aqui: relacionamentos, finanças, profissões, estudos, relacionamentos, já falei, enfim, status social, bem-estar social, o hedonismo, né, a busca pelo prazer acima de todas as coisas. Então você percebe que a humanidade está perdida em sua pobreza, que é uma pobreza que não é necessariamente uma pobreza financeira, né? Agora, ele está usando esse contexto e dizendo para você assim, e dizendo para nós, cristãos, olha, perceba que a perspectiva de Deus acerca de pobreza é outra. Você que é pobre financeiramente, pense que pobreza para Deus é uma outra pobreza, é uma busca incessante por coisas dessa vida. E perceba que isso, queridos, está num contexto de maturidade cristã, porque isso tem tudo a ver com a forma que você responde ao conhecimento
que a Bíblia tem acerca de como deve ser a sua vida e como você reage em meio às provações dessa vida que geram essa maturidade. Olha como tudo está ligado. É por isso que era um texto que eu tinha previsto de pregar numa noite, num culto, e eu falei, não, eu vou destrinchar esse negócio aí, em algumas semanas, porque tem muita informação nesse contexto aqui, né? Não dá para passar correndo nesse contexto. Então, você está lendo um contexto que está falando sobre uma humildade, uma simplicidade que Deus quer que não tenha a ver com o status social. E que só é gerada através da palavra de Deus. Você consegue entender por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Não só por causa da riqueza, porque o texto bíblico vai dizer que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o que o nosso coração faz dele, né? É a posição em que a gente coloca o dinheiro no nosso coração. Então veja que eu não sou um lunático para dizer aqui que não é bom ter dinheiro, que não é necessário ter dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou pregando aqui uma vida asceta, ou seja, uma vida ausente financeiramente de toda qualquer situação e que isso te leva a Deus, a pobreza te leva a Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que colocar o dinheiro como Deus do teu coração, isso é um problema, porque você não está aberto ao que realmente é riqueza aos olhos de Deus, o que realmente importa aos olhos de Deus. Sabe onde isso impacta? Aqui, ó. Isso impacta aqui. Talvez você tenha frequentado a nossa igreja, está frequentando aí há pouco tempo, né? Se engraçando, né? Você vai perceber que a gente não fala muito sobre dinheiro aqui, né? Não fala muito sobre isso, né? Tem um momento ali de ofertas e tal, mas nem fala muito sobre isso. Em alguns momentos fala um pouquinho mais para ensinar, é claro, mas a gente nem fala muito sobre isso, porque isso aqui é uma consequência natural de pessoas que compreendem o que as Escrituras estão falando sobre prioridades na vida, né? Naturalmente impacta aqui, naturalmente impacta na tua vida, né? Então, o impacto que a gente quer gerar é justamente esse, que você aprenda a lidar com o teu coração, né? Então, a gente corre um risco ensinando para você que os dízimos não são bíblicos, que o Novo Testamento não fala sobre dízimo, que não é uma ordenança para a igreja, dízimo, que isso tem a ver com o povo judaico. A gente corre um risco, por quê? Porque a gente está transferindo uma responsabilidade para um coração que coloca a prioridade nas riquezas do céu, não daqui, para um coração que é humilde, porque busca a humildade do céu, não a humildade daqui. A gente está transferindo uma responsabilidade para uma vida transformada que você diz que tem. Então a gente está trazendo responsabilidades para você, né? Como você lida com o seu dinheiro, não só aquele que você vem oferecer ao Senhor, né? Ou trazer ao Senhor, para que haja condições da gente estar aqui, mas aquele que fica com você também. É isso. Então, se a gente não trabalhar com o processo de maturidade na tua vida, eu vou pregar algo que a Bíblia não diz, só para não correr o risco de não ter condição financeira? Não, pelo contrário, a gente tem que ensinar da forma correta para que você aprenda a lidar com as questões libidinosas do teu coração, tá? Para que você aprenda a lidar com as coisas que são próprias dos interesses desse mundo, em detrimento com as coisas que são próprias do interesse do reino de Deus. Como é que você vai balancear essas coisas? Através da maturidade. Através da maturidade. Então, se você não está pronto
para ter atitudes maduras na vida cristã, você precisa aprender mais da palavra de Deus. Você precisa aprender mais da palavra de Deus. Porque no Novo Testamento, a pessoa que mais ofertou foi uma viúva pobre, quando deu 2 moedinhas. Você percebe que Deus não está falando de quantidade, Ele está falando de coração. Ele não está falando de dinheiro, Ele não está falando de quantidade, Ele não está falando de porcentagem. Mesmo quando o Novo Testamento, quando Jesus fala sobre dinheiro, Ele está falando de coração, Ele está falando de vida, Ele está falando de se olhar na perspectiva de Deus. Agora, que perspectiva é essa, se não aquela que a palavra de Deus nos revela? É por isso que ele está atrelando todo esse contexto a o que ele diz no versículo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é ser um escravo? Um doulos, né? O que é ser um doulos? O que é ser um escravo? Ser um escravo é uma pessoa que não tem direito a nada. E pior do que um escravo, é que a gente é um escravo morto, que nem a vida a gente tem. O viver que a gente vive hoje é pelo Filho de Deus, na fé nele, porque é Ele quem vive em nós, não é a gente que vive mais, é o que o texto fala. Mas percebe que a esquizofrenia desse negócio, a esquizofrenia desse negócio, o paradigma, a dicotomia desse negócio, é você viver as tentações, os desejos, as coisas dessa vida, que elas saltam aos olhos, e você negar todas elas em prol de um reino que não é daqui, do qual você é presente e você é pertencente, ou seja, você também não é daqui. Então você não deve se envolver tanto com as coisas dessa vida, somente aquelas que são necessárias para a tua vida, que estão naquele contexto que Paulo fala, que é ter o que vestir, ter o que comer, ter o que beber. Lembra que é isso que os lírios do campo têm, é isso que os pássaros no campo têm. É disso que ele está falando, as necessidades básicas. Agora, se você tem um carro, como eu tenho, isso já é um extra, já é um luxo. Porque hoje em dia a gente não consegue trabalhar, muitos principalmente não conseguem trabalhar sem ter um veículo, para se locomover. Então você precisa disso. Em muitos casos, ou na grande maioria dos casos, é imprescindível, não é uma necessidade básica, para muitas pessoas terem um automóvel. E aí você vai pensar, poxa, e ter um imóvel, uma casa? Hoje em dia pagar um aluguel e pagar uma prestação de casa é a mesma coisa. Então, se fosse um luxo tão extraordinário, você pagasse 4 vezes mais para ter uma casa própria, ao invés de morar de aluguel, aí teria um problema sim nisso. Mas é praticamente ali igual, então é até sabedoria, você investir num imóvel para que você tenha reserva, ou que você tenha uma certa estabilidade, não tem problema nisso não. Mas veja que a ideia é se olhar na perspectiva de Deus, ou seja, dentro da sua riqueza, você entender que é aquilo, ou melhor dizendo, que não é aquilo que te dá a segurança que você precisa, para que você seja maduro, para que você seja sábio. Pelo contrário, esteja contente quando essas coisas fizerem parte de uma situação de provação. Então resista à tentação da riqueza e resista à tentação da falsa humildade, porque isso vai gerar maturidade, crescimento na tua vida também. O irmão de condição humilde,
Isso aí tem referência aos pobres não declarados ricos por Deus, né? Mesmo quando suas circunstâncias exteriores ainda não mudaram, né? Quando ele fala sobre o rico, dizemos um pouquinho sobre isso, deve se gloriar em sua insignificância, né? Então, provavelmente, como eu escrevi ali, isso é uma declaração irônica. Tiago tem uma acidez aqui na sua carta, e isso é próprio também dessa literatura judaica, também tem uma característica assim um pouco ácida, fazendo esses comparativos entre coisas da vida, né? Geralmente ele faz essas atribuições ácidas. É uma declaração provavelmente irônica, porque ele está dizendo, olha, coitado de você, que acha que a sua estabilidade e a sua segurança está na sua riqueza. Quer pela sua riqueza ou quer mediante as circunstâncias que lhe mostram a futilidade e a transitoriedade do dinheiro. No versículo 12, ele vai falar sobre essa expectativa adequada, né? Diz lá, olha, ele vai repetir, né? Ele vai trazer aquela ideia de suportar como paciência, ou seja, parece que ele está mudando um pouquinho de assunto, mas ele volta àquela ideia inicial. Então ele diz, olha, feliz é aquele que suporta... Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. E aqui ele adiciona as tentações, né? Que ele não falou ainda, que são próprias do nosso coração. Aí já sai da ação de Deus, né? A princípio ele está falando de provações colocadas por Deus que gera crescimento. Aí aqui ele está falando das tentações já, que são fruto do nosso coração, do nosso desejo. E ele diz assim, olha, porque depois de receber a coroa da vida, que é a própria vida, que Deus prometeu àqueles que o amam, você receberá, né? É o verbo que ele usa, depois disso, de você suportar esse período de provação, esse período de tentação que você vai passar sobre a terra, olha, você vai receber essa herança, que é essa vida. Você vai chegar num lugar onde essa vida, nessa vida e nesse lugar, não haverá esses tipos de provações e tentações que vocês passarão. Então ele traz uma perspectiva adequada, que é a perspectiva do ambiente celestial. Ele traz a perspectiva da eternidade. Ele traz a perspectiva do ambiente eterno, para onde nós iremos. E para qual realidade nós devemos focar a nossa vida no hoje. Hoje nós focamos numa vida para a eternidade. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, você não deve se apegar tanto a essa vida, que você trate as coisas dessa vida mais importante do que aquelas que lhes aguarda. Porque o que lhes aguarda nessa outra vida, essa coroa da vida, é algo que é incorruptível, é algo que é para a eternidade, é algo que é solucionador, é algo que é um momento em que vai dar um fim para todo esse período de provação, e incluindo agora a tentação na vossa vida. Então, até que você chegue nesse período de eternidade, ou nesse momento de eternidade, você vai passar por esse processo de maturidade e de santificação na vossa vida. Então, esteja contente, mantenha-se contente. Ele diz que feliz é
É agora, é presente do indicativo ativo. Além de ser atual, é constante. Não é momentâneo. Entende isso? Então, se é constante e é atual, é linear, né? Então, começou no momento e não tem hora para acabar. É para sempre essa felicidade. Então, aquele que passa pelas provações e pelas tentações, que suporta, essa pessoa é feliz. Essa pessoa é feliz. Agora, que felicidade é essa que ele está falando? Que alegria é essa? É aquela que você estampa os seus dentes para todas as pessoas? É aquela alegria momentânea? É aquela alegria que é dependente? É aquela alegria que é circunstancial? Não, ele não está falando de uma alegria que tem a ver com o nosso sentimento. Ele está falando de uma alegria que tem a ver, com uma perspectiva correta das coisas. Então, essa alegria de passar pelas provações e também as tentações, ele inclui no final, tem a ver com você ter a perspectiva de Deus sobre você. De você se enxergar dentro da perspectiva de Deus. Como? Que eu não sou esse humilde que eu penso que eu sou, que eu tenho que buscar essa humildade nas coisas que realmente têm a ver com o reino, que não tem a ver com condição social, e eu também não devo me apegar àquelas coisas que me dão segurança, que eu tenho que buscar segurança nas coisas que são próprias do reino, e eu tenho que olhar para mim na perspectiva de Deus. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? E o que Ele quer que eu produza nessa vida? Isso está intimamente ligada com o processo de maturidade na minha vida. À medida que você amadurece, você consegue compreender todas essas coisas com muito mais profundidade. Perceba que isso não tem a ver com os seus cabelinhos brancos. Perceba que isso não tem a ver com a sua idade. Paulo, quando ele escreve para os jovens pastores, Timóteo, Tito, ele fala: ninguém menospreze vocês por causa da idade de vocês. Ninguém faça isso. Você vai lembrar que eles foram enviados para as igrejas que eles foram, para reestruturar a igreja. Imagina, elaborar uma liderança para a igreja. Então chegam pequenos, jovens, pequenos aos olhos das pessoas, jovens sem experiência naquela comunidade, e ele diz: ninguém despreze vocês, porque vocês estão sendo enviados por Cristo, e vocês têm uma bagagem já de experiência, então vá e faça o que tem que fazer. Eleja presbíteros, diáconos, estruture a igreja, e ninguém duvide de vocês, nem mesmo vocês. O que é isso? É se olhar na perspectiva de Deus. Paulo não fala assim: eu me orgulho no quê? Eu não me orgulho em mim mesmo, mas no que Paulo se orgulhava? Nas lutas. Nas lutas. Por isso ele reduzia o próprio corpo dele à escravidão. Ele dizia: eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo-o à escravidão. O que é isso? É ter uma perspectiva adequada de quem é. Se você voltar lá atrás e olhar para Jó no final da sua vida fala assim: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. O que é isso? É olhar Deus na perspectiva de Deus, e se olhar também na perspectiva de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que é isso? Se olhar na perspectiva de Deus. Se olhar na perspectiva de Deus.
Davi, em meio aos seus pecados, às suas lutas, os seus erros, você vai olhar em Salmos, quantos momentos ele passa ali de luta com ele mesmo, tentando se encontrar, né? E ali, reconhecendo depois disso a grandeza de Deus, o poder de Deus, o controle de Deus sobre a história, e reconhecendo ou adequando a sua visão dentro da perspectiva de Deus. Se a gente olhar para Daniel, por exemplo, né? Daniel era tão jovem, quando ele foi para a Babilônia, ele tinha 15, 16 anos de idade, já pensou? E dentro dessa perspectiva começou a ser altamente respeitado dentro do Império Babilônico, e começou a ocupar lugares de destaque. Até a sua velhice, ele era respeitado, gerações passaram de reis, e todos tinham respeito por Daniel, por causa da sua vida, porque ele se olhava dentro da perspectiva de Deus acerca dele mesmo. Tá? Então talvez, na vida do cristão hoje em dia, falta a gente se olhar um pouco mais dentro da perspectiva de Deus, e perceber o quão é importante na vida do cristão esse processo de santificação, esse processo de maturidade. Mas aí eu volto para terminar, eu volto para o início de tudo isso. O início de tudo isso é: você precisa conhecer isso aqui. Você precisa se dedicar no conhecimento disso daqui. Mais do que o conhecimento, você precisa ser confrontado com isso daqui. Você precisa aplicar isso daqui na tua vida. Disso depende a vida do cristão. Sabe quando você fala assim: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou gospel, eu sou evangélico? Para que você se identifique dessa forma, você depende disso aqui. Se você não conhece isso, não tem evangelho. Se você não conhece a palavra de Deus, não tem transformação, não tem santificação, não tem maturidade, não tem crescimento, não tem vitória nas provações, não tem crescimento, não tem maturidade. Respostas adequadas às provas que a vida real confrontam o cristianismo indicam uma fé madura e aprovada. O grande déficit, o grande calcanhar de Aquiles dos evangélicos hoje em dia é a falta de maturidade. Isso proveniente da falta de conhecimento bíblico, da falta de dedicação ao conhecimento dessa palavra. Você percebe que é uma cadeia de coisas, que você quebra uma delas, essas engrenagens vão parar. E aí lá na frente, querido, você não vai entender por que as provações, por que as dificuldades, por que os problemas, por que as lutas. Tem alguma engrenagem lá atrás que ficou enferrujada, quebrada. E talvez seja a maior de todas elas, a que move todas as outras, que aí se torna um problema muito maior, né? Como você vai responder adequadamente a essas provações, para que isso gere fé, mais fé, para que isso gere maior crescimento, maturidade, e que isso, com tudo isso eu consiga me ver dentro das perspectivas ideais do reino, para que eu não me envolva tanto com as coisas dessa vida, pelo contrário, eu consiga enxergar o mundo espiritual, eu consiga enxergar o reino de Deus acima de todas as coisas, acima de mim mesmo, acima dos meus próprios ideais. E é isso que vai me dar uma perspectiva ou uma vivência saudável da vida cristã. Mas perceba que tudo começa na observação disso daqui. Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, a igreja falava sobre isso.
Percebe que no Novo Testamento, em Atos, quando a igreja ali está se reunindo de casa em casa, Atos capítulo 2, eles falam que eles se reuniam para compartilhar do pão, estarem juntos, oração, aprender da palavra, e isso ia gerando crescimento na igreja, de tal forma que aqueles que iam sendo salvos iam sendo acrescentados, porque eles simpatizavam com esse povo. Por que será que a igreja evangélica no Brasil não é mais simpática aos olhos do povo? Se não me engano, semana passada a gente falou alguma coisa na escola dominical sobre o nosso bairro, né? Porque a gente está há mais de 50 anos aqui e não tem tanta gente que mora aqui nesse bairro. Será que isso não tem alguma coisa reveladora para a gente, assim, alguma coisa que a gente pode repensar? Essa semana, esses dias eu conversei com 2 pessoas que são moradores da rua aí, né? Uma por acaso, né? E talvez nem tanto por testemunho nosso, né? Mas de um testemunho dos evangélicos no Brasil que não tem sido bom, né? Isso coíbe, né? Diminui o interesse das pessoas. Talvez as pessoas não tenham visto ou não estão vendo mais essa maturidade na vida dos crentes, né? Esse jeito de lidar com as coisas, né? Que a gente abre mão tão facilmente por aquela mentirinha do telefone. Ele não está aqui, está ali do teu lado. Sabe essas coisas? A gente vai abrindo mão de coisas tão pequenas, né? Talvez isso seja revelador do processo de maturidade na vida do crente. Quero que você feche os teus olhos, eu vou orar por isso. Vou orar por mim, orar por você. Pense sobre isso. Antes de você colocar um bloqueio, antes de você dizer, olha, eu não concordo, antes de você dizer, olha, eu não acho, pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Como anda a sua vida? Quanto tempo você tem gasto de leitura diária da palavra de Deus? Como anda a sua frequência na escola bíblica? Aquelas mesmas teclas, né? Como anda o seu comprometimento com o reino, o seu relacionamento com os irmãos?